Seja bem-vindo, meus amados irmãos e irmãs, a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Hoje nós estamos com uma revista nova, acho que é a nossa quarta lição. Nós já vimos a primeira lição que falava sobre a autoridade da Bíblia, a segunda sobre a inspiração divina da Bíblia, e a terceira sobre a inerrância da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a quarta lição, que é a estrutura da Bíblia. Nós estamos abordando nessa revista as lições bíblicas, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. E nada melhor do que estudarmos a Palavra de Deus, porque nós vivemos por ela, nós nascemos através dessa Palavra, porque o Senhor nos trouxe vida, e nós viveremos e seremos julgados por essa Palavra. Esse é o manual do crente, nós precisamos entender, aprender e vivermos sobre esta palavra. A Bíblia é a palavra de Deus que foi nos enviada pelo seu Espírito Santo para nós vivermos sobre ela. Bem, eu quero em primeira coisa agradecer a Deus por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, por essa oportunidade que o pastor tem dado à igreja, a você, a nós. Eu quero agradecer a você por estar vendo esse vídeo, não sei se é de manhã, se é da tarde, se é à noite. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Nós vamos começar agora a quarta aula, como eu tinha dito, e o textuário dessa lição está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Está escrito assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática dessa lição é: a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, compreendendo num total de 66 livros, sendo 39 para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Amém? E hoje nós vamos estudar, como eu disse, a estrutura da Bíblia. O textuário desta lição está em Lucas 24, do capítulo 24, versículo 44 ao 49. Abre a sua Bíblia para você acompanhar comigo, que vamos estar lendo alguns versículos. Disse assim Dr. Lucas, que escreveu esse texto, do Evangelho de Lucas. Versículo 44. E disse-lhe: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo, e que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes os entendimentos para compreenderem as Escrituras. Versículo 46. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Esse texto foi cumprido lá em Atos capítulo 2. Para termos uma ideia do contexto que nós estamos falando desse texto aqui, um pouco antes, Jesus havia sido crucificado, e como ele prometeu que ao terceiro dia ressuscitaria, os seus discípulos, passado um tempo, ficaram desiludidos, temerosos, e dois deles estavam no caminho de Emaús, e Jesus apareceu para os dois, e no caminho de Emaús conversou com ele, e os olhos deles foram abertos e começaram a novamente confiar e crer na promessa de Jesus, e viu que ele ressuscitou de fato. E o contexto desse texto aqui, que Jesus apareceu logo em seguida para os 11 discípulos, e é o que narra o acontecimento aqui. Jesus apareceu explicando para ele, e para eles, e eles puderam entender que a promessa se cumpriu na vida de Jesus, e é o que nós veremos aqui hoje, esta palavra que estudaremos nesse momento. Bom, a apresentação dessa lição é a seguinte: o primeiro objetivo aqui, nós vamos mostrar como a Bíblia está organizada. Segundo, vamos esclarecer como os livros do Antigo Testamento estão classificados, e como o Novo Testamento também está classificado, e como ele está ordenado, Amém? Então esse é o objetivo que temos aqui hoje, nesta lição. Para a introdução da lição, que a Bíblia Sagrada
ela foi escrita majoritariamente, totalmente quase, no livro na língua hebraica e grega, a Bíblia toda. Num período aproximado de 1600, entre 1500 a 1600 anos, varia muito de alguns teólogos. E a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. E o que é interessante, se nós paramos a pensar, esses 40 autores foi durante muito tempo, em períodos diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, costumes diferentes. Mas se nós observarmos de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia ela é coesa, ela está escrita de uma forma perfeita. Se nós podemos imaginar, pegarmos hoje 40 escritores, falar sobre um assunto, cada um falar de um assunto específico, longe, em épocas diferentes, vai sair uma costura totalmente errada. Mas a Bíblia, no entanto, guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é perfeita, ela é inerrante e ela é maravilhosa, que nos dá assim o arcabouço de tudo que Deus queria falar pelo seu Espírito Santo. Então é impossível que homens, com o seu coração, com a sua vontade, pudessem escrever um livro tão perfeito e tão atual quanto é a Bíblia, né? Então, os seus livros são divinamente inspirados, formados assim o cano bíblico. E nessa lição nós veremos então como a Bíblia ela está organizada, como ela está classificada, como seus livros foram canonizados e particularmente como foi criado o Testamento, né? O Novo e o Antigo Testamento. Bom, o primeiro tópico dessa lição está assim, como a Bíblia está organizada. Bom, a definição do termo Bíblia, para começar a conversa, é um termo latim, que tem um vocábulo latim, e o termo grego chamado biblos, né? Quando a gente parar para pensar biblos significa livro, né? Então é livro, mas tem um monte de livro, mas a conotação da qualidade sagrada, da sua compreensão, né? Se a gente parar para pensar, é um texto que foi igualmente exprimido como a vontade de Deus, e é tão coeso que ele é definido como um livro. É tantos livros aqui, mas é um livro inteiro. Ele tem do começo ao fim uma sequência lógica, sequência maravilhosa que fala de Jesus o tempo todo. A Bíblia é cristocêntrica. Sempre eu falo isso para os meus alunos do CETEC, né? Nós damos aula no CETEC ali de teologia. Eu sempre falo, a Bíblia o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento ela fala Jesus viria para buscar um povo, para salvar um povo, tal qual Moisés foi enviado para salvar o povo do Egito. Jesus foi enviado para salvar um povo do pecado, para salvar um povo deste mundo pecaminoso, né? E aí o Novo Testamento diz o seguinte, Jesus veio, e aí ele voltará para buscar a sua igreja. Basicamente, então, a Bíblia é cristocêntrica, né? Então, por volta do ano de 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego chamado Bíblia, né? Que tem a palavra biblion, né? Que é do grego, e para se referir a um conjunto de livros inspirados, que é a Bíblia, inspirados por Deus. Já no dicionário Wycliffe, explica o que significa a palavra latim biblion, né? Bíblia, que é uma unidade única de pensamento, tem uma pureza, e por isso é uma coleção de livros sagrados, que forma um único livro, um livro que se chama a Bíblia Sagrada. Amém? Chamada também por Paulo como Santas Escrituras. Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é santa. O livro em si é um livro como um outro qualquer, mas o conteúdo dele é um livro inspirado, e toda a palavra que está aqui dentro, ela fala conosco, ela nos leva à vontade de Deus, ela nos preenche, e quando nós lemos a Bíblia, não como um livro qualquer, mas um livro inspirado, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos direciona, ela fala conosco, ela nos preenche e nos dá a direção de Deus. Segundo ponto, sobre o cano bíblico, né? A expressão, então, cânon, procede do hebraico cané, né? Quer dizer, então, no sentido de vara de medir. Quando a gente pensa em cano, a gente pensa logo num cano ou numa vara de medir, que tem um termo que corresponde no grego a cano, né? Que significa uma régua
de modo que a teologia, o vocábulo cânon, expressa normas, expressa avaliações, que identifica os livros sagrados, que identifica assim algumas normas que têm que ser seguidas para dizer que aquele livro é sagrado, ou cânon ou não. O termo canônico então passou a ser designado para os 66 livros que foram aceitos como livros diretos de Deus, né? Não livros apócrifos. Para ter uma ideia, o contrário de cânon são os apócrifos, são aqueles livros que estão suspeitos, são aqueles livros que estão fora do cânon, né? Então nós temos os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento. Isso quer dizer então que o Espírito Santo guiou, ele deu autoridade aos escritos e às regras de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. A palavra nos garante que não há nada a ser acrescentado nem a ser tirado da palavra de Deus. Nesse sentido, o cânon bíblico está totalmente completo e fechado. Não podemos acrescentar nem retirar nada do cânon, né? A palavra lá de Apocalipse 22, versículo 29, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas deste livro. E no versículo 19 diz assim: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Então nós vemos que é muito sério isso. Por isso que é importante nós aprendermos a palavra, a estudarmos a palavra e a vivermos a palavra de Deus e não tentarmos mudar a palavra, porque o nosso interesse de alguns homens é tirar palavras da Bíblia porque ele não concorda com isso. Não podemos nem tirar e nem colocar nada. Isso a palavra nos garante e nos dá esse direcionamento. Então, com relação a isso, fica claro que nós não podemos colocar e tirar nada da Bíblia. Há os dois termos, né, que é o terceiro subtópico, os dois testemunhos, dois testamentos bíblicos, né? O termo testamento, nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Esse termo testamento vem do latim, que é testamento, que é a tradução da palavra grega diadek, né? Diadek, que na palavra hebraica quer dizer berit, e ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto e concerto. E para pensar na Bíblia, a Bíblia ela é tão antiga, ela é tem mais de 1.600 anos que foi criada, né? Nós estamos no ano de 2022, ela tem muitos anos, então ela é tão antiga, no entanto ela é tão atual. Se nós formos pegar na Bíblia hoje, tem muitas coisas que ela fala que está acontecendo no jornal de hoje. A gente abre o jornal, está acontecendo. E o homem não poderia ter escrito um livro tão perfeito, tão centrado. A mensagem ela é completa porque ela tem uma unidade. Embora ela tenha tantos livros, ela é coesa e elas são totalmente interdependentes uma da outra, né? Como eu disse no começo, o Antigo Testamento ela diria uma sombra e aponta para Jesus. O Novo Testamento tem aponta para Jesus, dizendo que ele veio e que ele retornará. Então a Bíblia toda ela é cristocêntrica e ela é perfeita. Nós não podemos ter o pensamento como muitos homens têm, que foi escrita por homens. Claro, como já vimos nas lições anteriores, foram homens que escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus não teria condição de escrever essa Bíblia se não fosse através de homens inspirados. Deus não decidiria com um homem na terra para escrever. Logo ele usou homens, cada época no seu conhecimento, para poder escrever esse livro sagrado que é a palavra de Deus. Então, a aliança, seja nova ou antiga, tem um pacto, que significa concerto de Deus com a humanidade. Lembre-se que no passado o homem se desviou de Deus, e Deus agora enviou seu Filho para resgatar novamente o homem para si. E através da palavra de Deus, que é a revelação de Deus, porque a palavra que revela quem é Deus e o que Ele quer se revelar através de nós, através da sua palavra, que é a palavra viva. Então a expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada lá no 2 Coríntios por Paulo, né, que ele se refere aos livros dos judeus reconhecidos então, que Jesus como as Escrituras. Está lá em Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, 29 está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais,
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos mesmo. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós transgredimos e nós não vivemos a palavra de Deus. Outro texto, que é a lei dos profetas e dos salmos, está lá em livro de Lucas 24, 44, que nós já lemos ali, né? E disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito nas leis de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, tudo o que estava escrito em Moisés, nos livros de Moisés, quando a gente fala Moisés, na lei de Moisés, são o Pentateuco que Moisés deixou escrito. Nos profetas, são os profetas que escreveram a palavra inspirada pelo Espírito Santo, e os salmos, que também foram os cânticos dos judeus lá para salmodiar e cantar a Deus. Ali está escrito sobre a palavra de Deus, a lei, profetas e salmos. Então o termo Novo Testamento foi usado para se referir a um cumprimento profético de Jesus no Novo Testamento. Como mediador da nova aliança, lá em Jeremias 31, está escrito assim: e eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Havia um concerto, um testamento antigo, que é o Antigo Testamento, ao qual o povo foi ensinado a obedecer, a seguir aos mandamentos. No entanto, o sacrifício de animais não estava justificando como deveria, porque ele justificava momentaneamente. Mas o novo concerto, o novo pacto, a nova aliança, era através do sangue de Jesus, que nos justificaria de uma vez por todas perante Deus. E não seria mais necessário o sacrifício de animais. O Cordeiro Santo de Deus viria para uma vez por todas ser sacrificado, de uma única só vez, de uma única maneira só, para justificar toda a humanidade que nele crê, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá com a aliança, em Hebreus também, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. O sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio de uma maneira só justificar um único sacrifício, justificar todo aquele que nele crê, para nunca mais o homem dizer que não tem justificação, não tem mais como voltar a Deus. Então em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é a porta para voltar ao Pai. Ele é o caminho para voltar para o Senhor. Então nós havíamos distanciado, nos afastado. Então agora, através de Jesus, através da nova aliança, do novo pacto, do Novo Testamento, veja, é tão importante o Antigo quanto o Novo. Nós não podemos abolir o Antigo Testamento, e nem só viver do Novo ou só viver do Antigo. Os dois testamentos são um só. É a Bíblia de Deus, deixada para o seu povo. Então, a expressão passou a ser designada, então, os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras Sagradas. E para sintetizar esse primeiro tópico, podemos dizer assim que a Bíblia divide-se em dois testamentos. O que é testamento? É uma aliança, é um pacto, é um concerto que Deus fez com os homens para poder trazer de volta para si. Divinamente inspirado pelo Espírito Santo, escrito por homens, sim, mas inspirados. Eles foram assim. O que a palavra inspirar significa? Deus soprou sobre eles, não foi ditado, mas Deus inspirou para que eles pudessem escrever, segundo a vontade de Deus, segundo os seus conhecimentos, a palavra santa de Deus. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma só Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, como tinha dito, a Bíblia ela é cristocêntrica, do começo ao fim, ela fala de Jesus. Portanto, toda vez que eu estiver lendo a Bíblia, eu tenho que estar olhando ela com o olhar focado no nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém? O segundo tópico dessa lição está em o Antigo Testamento, que vai ser o tópico 2. O primeiro subtópico é os livros do Antigo Testamento. A classificação, então, dos livros do Antigo Testamento, ela se dá da seguinte maneira, que nós temos hoje. O primeiro grupo, que é o Pentateuco. O Pentateuco nós temos lá o livro da lei, que são 5 livros escritos por Moisés, que ele vai de Gênesis
a Deuteronômio. O segundo grupo ali, que está em livros históricos, que é formado por 12 livros, que ele vai lá de Josué, depois você vê na tua Bíblia lá com calma, de Josué até Esther, são os 2 livros poéticos, 2 livros históricos. E tem o terceiro grupo de livros, que é os poéticos, que é composto por 5 livros, que está lá de Jó até Cantares de Salomão. E nós temos depois os livros proféticos. Esse se divide em 2 grupos, os profetas maiores, que são os 5 primeiros livros dos profetas, que são de Isaías até Daniel, e os profetas menores, que são 12 livros, que está de Oséias até Malaquias. Mas profetas maiores e profetas menores, Deus tinha distinção entre profetas? Não. A gente fala em profetas maiores, a Bíblia fala sobre profetas maiores, é porque eles escreveram uma porção maior das profecias, e o outro escreveu uma quantidade menor de profecias. Então por isso que a gente fala, os maiores profecias, né, são dos profetas maiores, dos 5 primeiros, e os profetas menores são um contexto um pouco menor dos 12 livros proféticos menores, de Oséias a Malaquias. Amém? Então, dos inspirados pelo Espírito Santo. Então, a divisão utilizada pelos judeus, ela é tripartida em 3 partes, ou seja, leis, profetas e salmos. Tá? E apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, categorizado de uma forma bem diferente que o nosso, o conjunto do Antigo Testamento, que soma os mesmos 39 livros do nosso livro da Igreja Cristã, tanto inspirados quanto nós, são os mesmos livros, inclusive. Tá? Segundo subtópico, então, a canonicidade do Antigo Testamento. Como ela se deu, como ela foi, veremos agora. Existem, então, 3 fatores basilares, 3 fatores principais na avaliação de um livro canônico. A saber, primeiro, a inspiração. A inspiração divina que atesta que aquele livro ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que é inspirado? Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Homens não escreveram ouvindo ditado, não. Eles simplesmente foram tocados. E quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei muito bem que hoje um profeta, um homem que profere uma palavra para a igreja, ele é inspirado. Da mesma maneira que esses profetas eram inspirados para escrever. Ele é inspirado para falar alguma palavra. Esses escritores eram inspirados para escrever. Então o Espírito Santo direcionou, né, a cada um deles. Como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade humana alguma, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados. E outro ponto, segundo ponto, é, além da inspiração, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta que se o livro era aceito como autêntico pelos seus primeiros leitores. O que quer dizer isso? Quando um livro é aceito, as pessoas começam a ler, a reconhecer que Deus enviou aquele texto. Então esses livros eles são inspirados e foram reconhecidos pelo povo da época e até hoje, né, aceitos como autênticos e inspirados por Deus. E terceiro ponto, pela preservação pelo seu povo, né, o povo de Deus, que atesta que esse livro era conservado como a palavra de Deus e por conseguinte a confirmação desses elementos revela que desde o princípio, desde o início, os livros antigos do Antigo Testamento foram recebidos, guardados, preservados, como inspirados, autorizados por Deus e dados pela sua veracidade e autoridade. Então nós vemos que quando um livro é aceito pelo povo, o povo passa a ler aquele livro e passa a preservar e guardar como verdadeiro. Como está lá em Juízes capítulo 3, versículo 4, escrito assim: esses pois ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então Moisés ali, do Pentateuco, ele foi inspirado, né? Nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Moisés ele foi um príncipe de Israel, mas antes de ser príncipe ele era uma criança, que ele ia ser morto, ele foi separado pela sua mãe, colocado num cestinho, colocado no rio Nilo, e Deus providenciou para que ele fosse resgatado pela princesa ali do Nilo, do Egito,
e foi criado nos seus 40 primeiros anos como um príncipe do Egito. E através dessa atitude toda, Deus providenciou que ele ficasse depois 40 anos depois no deserto para falar com Deus, para aprender e depois voltar para libertar o seu povo. Então, Deus preparou este homem, conhecer o local onde ele estava, para saber tudo que ele ia enfrentar, para poder tirar aquele povo de lá e os libertar. E mais, Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Pentateuco ali, para instruir o povo como eles tinham que viver, como eles tinham que servir, como eles tinham que adorar o Senhor. E foi um livro totalmente inspirado pelo homem que ouvia Deus e falava com Deus assim, como nós estamos conversando aqui hoje. Amém? O terceiro subtópico ali fala sobre a particularidade do Antigo Testamento. Quase toda a totalidade do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, quase toda, chamada Bíblia, conhecida também como a Bíblia na linguagem de Canaã. E algumas porções dela elas foram escritas em aramaico. Tá? Aramaico é uma espécie de dialeto que tem a sua origem na linguagem árabe, surgiu depois do árabe, né? Surgiu o árabe, deu origem à linguagem árabe que nós conhecemos hoje. Então, a linguagem árabe de hoje veio do aramaico, tá? Nós temos um contexto. Então, os últimos livros canônicos o último livro foi o livro do profeta Malaquias, que depois desse livro seguiu-se 400 anos, como nós sabemos, de silêncio, né? Deus não falou mais nada com os seus profetas e deu silêncio de 400 anos. E desde então, nada mais pode ser acrescido ao Antigo Testamento, e conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa citada pela Bíblia, em 1227, depois de Cristo, o texto do Antigo Testamento foi dividido em capítulos, porque no começo os textos eles não tinham capítulo nem versículo. Imagina para tentar entender a Bíblia, ler um pergaminho de ponta a ponta sem ter capítulos e versículos, seria muito complicado e difícil para nós hoje, né? Só que em 1227 foi dividido em capítulos, que por volta de 1445 foi dividido em versículos, ou seja, 218 anos depois foi dividido em versículos, né? Isso que eu estou falando do Antigo Testamento, né? Que era 929 capítulos e 23.214 versículos, bastante, né? Mas é pouco em comparação à Bíblia. A Bíblia total tem 1.189 capítulos e tem 31.173 versículos. Dá para memorizar tudo? Acho que dá, né? Se tiver uma memória especial. Eu confesso que eu não consigo guardar tudo isso. Guardo só alguns nomes de livro, mas as referências todas só se Deus der a graça mesmo. É uma memória de elefante. E para sintetizar esse tópico 2 aqui, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como leis históricos, poéticos e proféticos, né, para fechar. Lembrando-se sempre que o Antigo Testamento tem esse nome de antigo, não porque tem que ser abandonado, tá? Mas é porque a primeira aliança que foi criada e segue-se todo aquilo que está escrito lá como exemplo de como foi feito, de como deveria ter sido feito e qual foram os erros que foram tomados pelo povo lá, que serve para nós hoje como modelo para saber de como Deus quis trabalhar com o povo, de como o povo não quis ouvir a voz de Deus, né? E continuando assim no terceiro tópico, que é o Novo Testamento, que é o qual nós temos hoje, que é o que nós, a Nova Aliança, né? Está lá os livros do Novo Testamento. Esses livros foram então reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e estão classificados em 4 principais grupos, né? Isso aqui acho que eu vou dar uma olhada aqui direto para falar. Esses grupos são muito importantes para nós entendermos. Em 4 principais grupos. Os evangelhos, por exemplo, os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que envolvem os 4 evangelhos, sendo que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, né? Que são sinóticos, têm praticamente a mesma visão, eles têm praticamente escrito quase as mesmas palavras, de uma forma um pouco diferente, mas têm a mesma visão. E o terceiro é o livro de João. Lembrando que o livro de Mateus foi escrito para os judeus, porque ele tinha a genealogia. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, de Lucas para os gentios,
E o livro de João foi para a igreja no geral, né? Para as pessoas conhecerem melhor a Jesus. Okay? Depois desses 4 evangelhos, nós temos o livro histórico, que é formado então pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? Depois nós temos o livro das Epístolas do apóstolo Paulo, que são 13 cartas que vão de Romanos a Filemão, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. São 13 epístolas, ou 13 cartas, né? Epístolas, alguns teólogos dizem que epístolas foram cartas gerais que tem para as igrejas. Quando a gente fala de cartas em si, é direcionada para alguma pessoa. Então, qual a diferença de epístolas e cartas? Alguns dizem que tem diferença, porque quando a gente fala de epístolas, é uma carta geral, né? É um apanhado geral para falar para a igreja no todo, enquanto que a carta é direcionada para uma pessoa. Essa seria uma tentativa de explicar o que é epístola e carta. E as outras cartas gerais, epístolas gerais, estão a de Hebreus até Judas, né? Está lá Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e 3 João, e Judas. Essas são as epístolas gerais que tratam de assuntos mais generalizados. E por último nós temos aí o livro da Revelação, que é o Apocalipse, né? Constitui então o livro que fecha o arcabouço da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela tem então, quando a gente vai pensar o que é a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento, que é a preparação. O que é a preparação? Dizendo o que vai acontecer. Depois vem os Evangelhos, que é a manifestação de Jesus Cristo. Depois temos o livro de Atos, que é a propagação do Evangelho, ou seja, a pregação. Depois nós temos as epístolas gerais, são as explicações que Paulo está dando ali, e não mais epístolas, né? Não é até difícil de falar. Epístolas, que são as explicações do Evangelho. E por último nós temos a consumação, que é o Apocalipse, né? Que é o livro das revelações, ok? E fechando aqui o conjunto total de 27 livros, totalmente inspirados, autorizados, são chamados então de canônicos, livros canônicos, né? E quando a gente fala de apócrifos, a gente pode imaginar assim, apócrifos deve ser pouco, né? Deve ter pouco apócrifos. Sabe que tem 113 livros apócrifos, 113, que não foram canonizados. A gente fala de canonizados e apócrifos, por que um livro não foi aceito como os demais livros? Pesquisando isso, nós podemos ver que eles não se encaixaram dentro da revelação, né? Muitos livros apócrifos, eles falam coisas que não estavam pertinentes à Bíblia, que fugia da revelação inicial, que fugia da revelação da palavra de Deus, né? Que são textos que não se encaixavam dentro da revelação. Então o que é apócrifo? É palavras que são heréticas, que vai contra o que a Bíblia diz, do arcabouço da Bíblia. E em hermenêutica a gente estuda qual o princípio principal da interpretação da hermenêutica a Bíblia por si mesma se explica. Então se nós colocássemos um livro apócrifo aqui dentro, esse apócrifo iria contradizer o conteúdo da Bíblia. Então por isso que eles foram deixados de lado. Só para vocês terem uma ideia, foram 52 livros apócrifos deixados de lado do Antigo Testamento e foram 61 livros apócrifos do Novo Testamento, totalizando 113. Apócrifos, lembrando, livros falsos, suspeitos ou livros que trazem uma heresia que contradizem a revelação de Deus. Bem? É isso que quer dizer. A canonicidade do Novo Testamento ela tem também um princípio e um critério de avaliação muito parecida com o Novo Testamento, bem igual, né? Ela tem assim, como o Antigo, ela é inspirada, reconhecida e preservada da mesma forma. Lembrando-se que a Bíblia foi escrita durante tempos diferentes. Ora, alguma parte foi escrita em papiros e outras foram escritas em outros textos, né? Só que foram colocados em canudos, guardados dentro de vasos e foram guardados em bibliotecas, jogados em vários lugares. Só que Deus preservou tudo isso para que nós pudéssemos ter hoje esta Bíblia completa. E não tem nada mais, nada menos daquilo que Deus quer falar conosco. A Bíblia é a palavra de Deus que se revela à sua igreja. Quer conhecer o que Deus quer falar com você? Leia a Bíblia. Quer saber o que tem contigo para o futuro? Leia a Bíblia.
Quer saber como vai ser o futuro, no futuro depois daqui? Leia a Bíblia. A Bíblia tem revelação para você hoje, para você amanhã e para você na vida eterna, porque é a revelação de Deus. Tudo que tem na natureza hoje, tudo que tem os cientistas descobriram ainda hoje, arqueologia, científico, a Bíblia já revelava que a Terra é redonda, a Bíblia revela. E muitas outras coisas a Bíblia já estava revelando sobre o Sol, sobre as estrelas. A Bíblia já falava de tudo isso. Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem conhecimentos além do que o cientista podia imaginar. E ela é a palavra santificada. Então, nesse sentido, a Bíblia oferece, então, indiscutivelmente provas da inspiração do Novo Testamento. Como nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada para corrigir, para dirigir, para ensinar e para colocar a pessoa na direção de Deus. Toda a palavra. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Esses livros apócrifos que eu falei para vocês. Tem vários livros. E se você começa a ler alguns livros apócrifos, eles falam de coisas que realmente estão totalmente fora da palavra de Deus. Lá, Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor. Aqui tem um assunto muito interessante. Se nós pararmos para pensar que haverá doutores, falsos profetas, nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que tentam mudar a palavra de Deus, pessoas que tentam interpretar de forma errada a palavra. Por isso que é importante nós estudarmos teologia, por isso que tem o CETEC na Igreja Canaã, nós estamos aí ensinando a palavra de Deus, a interpretação, ensinando lá em hermenêutica como interpretar corretamente a palavra, como ver o contexto imediato, como ler anteriormente nos contextos para compreender o que o escritor queria dizer na época, qual era, na verdade, ali a intenção, o que estava acontecendo naquele momento. Toda vez que nós lemos a Bíblia, nós temos que ter na mente o que o escritor estava falando, por que estava falando e para quem estava falando, e qual era o contexto que estava ocorrendo naquele momento. Por isso, quando você ler a Bíblia, você tem que estar sempre com a mente aberta para entender o que ele queria falar naquela época, para aquele povo, o que estava acontecendo, e o que ele quer falar para você e para nós hoje. Porque a palavra é viva, ela é eficaz, e ela vai continuar falando conosco sempre. E ela tem uma revelação nova. Cada vez que você lê ela em momentos diferentes, o Espírito Santo fala conosco, ele se revela. Então, em relação à conservação das Escrituras, também ela foi preservada, adotada como prática da leitura dos livros autorizados, né? Em suas reuniões e cultos, como foi dito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, está escrito assim: pelo Senhor vos conjuro que estas epístolas sejam lidas a todos os santos irmãos. Então, as epístolas que eu tenho lido são aquelas epístolas que Paulo escreveu lá, Romanos até Filemão, depois aí os outros epístolas de Hebreus e Judas, que é a explicação do que é a Bíblia. Então, você quer entender melhor a Bíblia, compreender, leia as epístolas, leia o Evangelho, que é o princípio de tudo. Você vai ter uma noção do que é a Bíblia. Leia em particular o livro de João, que se revela Jesus para você de uma forma muito mais viva e eficaz, explicando quem é Jesus. Depois você lê as epístolas de Paulo, para você compreender as explicações da Bíblia. E, em particular o livro de Romanos, que é um livro bem explicativo, né? Paulo tem assim uma teologia perfeita e ela vai nos dar uma boa base para compreendermos a palavra de Deus. E o último tópico, o último subtópico aqui para finalizar, a particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, que era uma linguagem naquela época que nós vamos lembrar bem ali, era um dialeto falado na região, como foi dominada por países ali que falavam grego, de fala grega, a língua koiné passou a ser difundida ali e o evangelho passou a ser propagado como mais facilidade, num dialeto comum. Então,
Algumas expressões como rígidas, né, do vernáculo grego, que possuem assim alguns significados aramaico, nós podemos ver que dentro da Bíblia, no Novo Testamento, tem alguns textos que falam assim, Talita cumi, quer dizer menina, levanta-te, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 41. Também tem a palavra Abba, que é uma palavra em aramaico, quer dizer pai ou papaizinho querido, está em Marcos 14, 36. E tem outra terminologia também que é em aramaico, que é Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? É Jesus falando quando estava na cruz do Calvário, lá em Marcos 15, 34. Então temos um texto em grego, no Novo Testamento, e alguns contextos em aramaico, né, algumas palavras em aramaico. Então, esse livro foi escrito, um conjunto todo canônico, foi escrito antes do término do primeiro século, ou seja, no último livro da Bíblia foi escrito no ano de 96 depois de Cristo, e desde então foi encerrado o cânon e não foi acrescentado mais nada nos 27 livros, e aqui se fecha toda a palavra de Deus e toda a estrutura da palavra que Deus possa ter falado conosco. Então, para finalizar, conclusão desse sintetizando esse tópico final. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados então em evangelhos, históricos, epístolas e revelações. São 4 grupos. E concluindo, o conjunto dos 66 livros forma então a Bíblia, como conhecemos hoje, a Bíblia Sagrada. E esse livro então constitui o cânon bíblico. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, porque a palavra de Deus nos garante isso. Então, os critérios para a tal avaliação da canonicidade foi a inspiração, o reconhecimento e a preservação desses livros que estão até hoje. Muitos tentaram destruir, muitos tentaram acabar com a palavra de Deus, mas ela está preservando até hoje e vai ficar até a volta de Cristo. Agora, a comprovação desses critérios revela então que a Escritura foram aceitas, preservadas como livros sagrados autorizados. Como voltando a falar, a Bíblia é cristocêntrica, do começo ao fim, ela está apontando para Jesus. Espero que a Bíblia tenha falado com vocês, uma lição hoje mais técnica, mais sobre estrutura, né? Não tanto assim contextos, mas é para a gente ter conhecimento da Bíblia, né? Sabendo que tem o que é Gênesis, de Gênesis e Apocalipse, como foi dividido, qual foi a estrutura, a inspiração, que você possa rever essa aula e entender que é importante estudar a palavra de Deus para compreender que Deus é organizado, Deus tem tudo no seu lugar. O Antigo Testamento é uma revelação que fala como Jesus viria, como ele veio, e agora o Novo Testamento revela Jesus, e agora ele diz lá em João 14 que ele voltará para buscar a sua igreja, e a igreja tem que estar aguardando a volta de Jesus, e um dia todos nós estaremos com o Senhor nos céus, para glorificar o teu nome. Que o Senhor te abençoe, que ele abençoe o seu lar, a sua vida, que ele faça resplandecer a sua face, a sua luz sobre você, que ele te dê a graça, te livre de todo mal, te abençoe, te capacite, em nome de Jesus. Até a próxima aula, em nome do Senhor, querendo o Senhor. Deus abençoe.